Olá, seja bem-vindo ao programa Essência. Aqui as suas perguntas serão respondidas, mas eu já quero te convidar para que você clique no link que está na descrição do vídeo, para que você possa perguntar, participe, pode vir aqui diretamente falar com o pregador e também, é claro, existe um outro link onde você pode assistir a este sermão completo. E hoje nós estamos aqui com o pastor Felipe Amorim, apresentador do programa Bíblia Fácil da TV Novo Tempo. Como também estamos aqui com a Jocilene Prado e o seu esposo aqui, o Jauri Júnior, líderes do Ministério da Família aqui da Igreja Adventista do Sétimo Dia do Juvevê. Sejam bem-vindos. Obrigado. É muito bom estar aqui com vocês. Que bom. Pastor, nós temos aqui algumas perguntas. Está preparado? Não sei. Vamos lá. Então, vamos à primeira pergunta. Sejamos racionais. Devemos buscar o melhor para a nossa família, para que assim, confortavelmente, possamos servir a Deus alegremente. Somente os Josués da vida conseguem servir ao Senhor. Como nos tornar com tanta calamidade e desigualdade social? Olha, essa pergunta é muito boa e a gente poderia passar um tempão nela aqui, né? Eu vou tentar resumir, eu não sei quanto tempo eu tenho, produção, quanto tempo eu tenho para responder essa pergunta? Uns 3 minutos? Tá bom. Veja, tem pelo menos 2 pressupostos aqui nessa pergunta que me preocupam. A primeira é quando a pessoa diz assim, nós precisamos buscar o melhor para a nossa família para confortavelmente servir ao Senhor. E há uma sequência aqui que é muito perigosa. A ideia de que eu preciso ter um conforto para então seguir a Deus. E aí eu me lembrei do texto de Mateus 6,33, quando Jesus falando, ele diz assim, mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Veja, a sequência que Deus fala aqui é que o primeiro é buscar a Deus, o primeiro é servir a Deus, e aquilo que Deus entende que nós precisamos, Ele acrescenta. O texto não diz todas as outras coisas vos serão acrescentadas. O texto diz assim, todas estas coisas vos serão acrescentadas. Que coisas são estas? Se você voltar um pouquinho no texto, ele fala de comer, beber e vestir. Ou seja, o que Deus está dizendo é que se nós o buscarmos de todo o coração, nós teremos dado por Ele a nossa comida, a nossa morada e aquilo que a gente precisa vestir, o básico. Mas essa ideia de que eu preciso ter um conforto para servir a Deus, ela vai de encontro à vida dos apóstolos, por exemplo. Você imagina se Paulo precisasse do conforto para servir a Deus. Como é que ele ia servir a Deus dentro da prisão romana? Você imagina se Pedro precisasse do conforto para ser fiel a Deus. Como é que ele seria fiel crucificado de cabeça para baixo? Né? E a gente olha para todos os... Imagina João na ilha de Patmos. Não tinha nenhum conforto na ilha de Patmos para João, mas ele serviu fielmente a Deus. Então, a primeira parte da pergunta, para mim, é muito preocupante. Assim. A minha resposta é, nós não precisamos buscar conforto para servir a Deus. É exatamente o contrário. Nós servimos a Deus. Se tivermos conforto, a gente continua servindo confortavelmente. Se não tiver conforto, a gente continua servindo. E os exemplos bíblicos são imensos para isso. Né? Mas tem a segunda parte, né? Ele fala que somente Josués conseguem servir ao Senhor, como está lá em Josué 24:14. Veja, eu concordo com ele. Somente Josué conseguem servir, mas Josué não era um extraterrestre. Josué não era um anjo. Josué não era um ser celestial. Josué era um homem igual a nós. Né? E Josué tem um texto no livro Patriarcas e Profetas que a escritora diz assim, Josué passava horas ajoelhado em oração. E por isso ele poderia orar e o sol parar, vencer guerras e tudo mais. Então, como é que a gente faz para ser um Josué, a pergunta dele, num mundo de tanta calamidade e desigualdade? É só fazer o que Josué fazia, consagrar a vida a Deus. Agora veja, Josué não era um ser humano diferente de nós. Ele era pecador, tendência para o mal, ele tinha tentações, igualzinho a cada um de nós. E se ele conseguiu, a gente também consegue. Assim como Elias, assim como como Moisés, eles não tinham nenhum tipo de vantagem em relação a nós. É só se entregar a Deus e a gente consegue. Obrigada. Jauri, sua pergunta. Então, o pastor pontuou muito bem a questão da idolatria dentro do povo de Israel.
Eu sou o pai de adolescente, né? Tenho uma filha de 15 anos. Sim. Aí vem a pergunta agora. Como os pais cristãos podem aplicar os ensinamentos bíblicos na educação de seus filhos adolescentes, aí entre aspas, né, focado bem em adolescentes, especificamente em um mundo cada vez mais secularizado e cheio de chamados para adorar a outros ídolos? Olha, essa é uma pergunta desafiadora, porque veja, o adolescente, ele já passou da fase, e eu vou falar e explicar depois, tá? Tenham calma aí. O adolescente já passou da fase de ser ensinado. O adolescente está na fase de ser conduzido. E o que eu quero dizer com isso? Quando a gente tem uma criança pequenininha ali, vocês já passaram por essa fase, né? Ele está ali com 3, 4, 5 anos, 6, 7 anos, 8, até os 10 ali. Nós estamos ensinando para eles os valores que nós queremos que eles tenham quando eles forem grandes. Então eles estão na fase de serem ensinados mesmo. Então eles erram, a gente corrige, vai ensinando. Um adolescente, ele funciona muito melhor pela influência do exemplo do que pelas nossas palavras. Então eu diria duas coisas para você assim. O desafio com o adolescente é tremendo. Eu tenho um de 9 anos que eu já estou projetando como é que vai ser quando ele for adolescente, né? Mas os adolescentes são muito questionadores, mas eles questionam especialmente a hipocrisia. Então um pai de adolescente precisa ser coerente. O que ele faz, o que ele prega e o que ele vive. Porque o adolescente ele é muito mais arrastado pelo exemplo do que pelo que a gente fala. Então eu diria para pais de adolescentes, sejam coerentes com os ensinamentos bíblicos, vivam o cristianismo, para que eles vão cometer erros. É impossível que adolescentes não cometam erros. Nós somos adultos, já vivemos 40, 50 anos, a gente comete erros ainda. Eles estão lá com 15, 16. Então para um adolescente o exemplo é fundamental. O meu pai é o que ele fala. A minha mãe é o que ela fala. A coerência. E a segunda coisa é, quando tiver que corrigir, lembrar que eles não são mais uma criança de 6 anos. Então a gente corrige um adolescente diferente. A gente corrige um adolescente muito mais conversando do que confrontando. Veja, o adolescente está na natureza dele o embate. O adolescente gosta de embate. Então se a gente for para o embate com o adolescente, a gente vai perder a guerra. Então o adolescente precisa muito mais de aconselhamento calmo do que um confronto raivoso. Então eu diria, esses dois pontos eu acho que são muito importantes, né? Mas isso tudo como alguém que não é pai de adolescente ainda, né? Eu vou conversar para vocês um negócio. Antes de ser pai, eu dizia, rapaz, eu vou ser um pai fantástico. Eu sei de tudo como é ser pai. Aí depois que eu fui pai, eu disse, meu Deus, eu não sei de nada, né? Mas a gente vai tentando e com a graça de Deus a gente vai conseguindo. Ok. Juscelene. Então, pastor, como a igreja pode apoiar e orientar famílias que se estruturam de forma não tradicional? Por exemplo, pais separados, né? Mantendo a fidelidade aos princípios bíblicos. Veja, esse é um desafio muito grande, né? Porque Deus criou famílias para serem pais, pai, mãe, filhos, sem separação, sem morte. Deus criou a família para isso, né? Só que eu sempre penso em Deus como um GPS, né? Todo mundo usa hoje GPS, né? Como é que a gente faz? O GPS apontou o melhor caminho para a gente. Aí a gente entrou numa rua diferente. O que ele faz? Ele recalcula a rota. Ele vai recalculando. E cada vez que ele tem que recalcular, fica um pouquinho mais difícil a rota. Mas ele vai recalculando. Deus é assim, olha, Deus criou o casamento para não ter separação. Mas infelizmente tem. E às vezes a gente não consegue evitar. A gente se entrega na mão de Deus e Deus recalcula a rota. E como é que a igreja pode fazer isso? A igreja precisa ter espaço para essas pessoas. Veja, eu vou falar uma coisa para vocês que é de chorar. Mas eu já vi algumas igrejas que rejeitavam a participação, seja no coral, lá na frente, para cantar uma música, de pessoas que se divorciaram. Isso é um absurdo tremendo. Porque, veja, a menos que a pessoa esteja em pecado, e aí é uma condição diferente, mas houve um divórcio e a pessoa divorciada está em fidelidade a Deus, na sua castidade, na sua condição com Deus, a igreja precisa dar acesso. Veja, essa pessoa precisa ser encarada como um membro regular da igreja. E veja, tem uma outra coisa. Às vezes as pessoas separadas, uma mãe que cria seus filhos sozinhos, um pai que cria seus filhos sozinhos, eles têm necessidades que a igreja pode ajudar. Às vezes não é uma necessidade financeira, mas às vezes essa mãe precisa de uma ajuda ela precisa ir ao médico e precisa de alguém para deixar os filhos. A igreja pode dar esse apoio. Às vezes essa mãe precisa fazer uma viagem a trabalho e não tem com quem deixar a criança. Ela vai e volta no mesmo dia. A igreja poderia dar esse apoio. Então a igreja precisa pensar
de maneira intencional sobre essas pessoas que têm famílias disfuncionais. Mas a igreja precisa acolher, porque essas pessoas também são filhas de Deus e precisam desse apoio. Ok. Pastor, eu percebi a sua emoção na música final ali, referente à família. O pastor poderia nos contar sobre essa emoção, o seu sentimento, Sim. e logo depois nos trazer a essência do sermão? Eu vou chorar de novo, né, gente? Mas aquela música me emociona demais. A gente está falando aqui sobre a música Canção da Família, do Pedro Valença, porque essa música fala de alguém que está sonhando em retornar a um tempo que lhe dá saudades. Mas aquela pessoa da música, ela está dizendo assim, puxa, como eu não valorizei aquele tempo, e agora, se eu estivesse lá, eu valorizaria. E essa música me emociona muito, porque às vezes a gente trabalha assim, né? A gente está vivendo agora, eu estou vivendo agora numa fase que meus filhos exigem muito de mim, né? E às vezes eu preciso trabalhar em horários alternativos, porque eles querem brincar de carrinho. E às vezes eu me incomodo com isso. Eu disse, puxa, eu preciso trabalhar. E aí vem a música, vem o texto bíblico na minha cabeça dizendo assim, a primeira frase da música, hoje me deu saudade de um tempo que não volta mais. Então assim, aquela emoção toda é assim, porque eu oro todos os dias a Deus, pedindo assim, Senhor, me ajuda a valorizar a minha família agora. Eu não quero valorizar depois que eu perder. Né? E às vezes a gente perde porque o tempo passa, né? Os nossos filhos... Veja, esses dias eu ouvi uma frase que me tocou demais. Eu só serei o herói dos meus filhos até os 10 anos de idade dele. 10, 11 anos talvez, uma anomalia aos 12 anos. Por quê? Depois o herói é o influencer, o herói é o professor, o herói é um amigo. A gente já não tem mais aquela ascensão. E o meu filho mais velho está com 9 anos, ou seja, eu tenho mais 1 ou 2 anos com eles. Com ele como sendo assim, poxa, o meu pai é o cara, ele consegue tudo. Depois eu já vou ser assim, não, ele não sabe direito, é o quadrado. Então, essa música me emociona muito porque assim, eu tenho buscado aproveitar o tempo. Outra coisa, eu e minha esposa, né? A gente precisa entender, e a gente conversa muito sobre isso, que, veja, a gente precisa planejar o futuro, mas a gente está vivendo agora. Então tem que assistir um filme, às vezes a gente está trabalhando tanto, eu quero ganhar mais dinheiro, eu quero ganhar mais prestígio, eu quero ter mais um título acadêmico, e eu não tenho aquele momento de deitar, jogar o colchão na sala e todo mundo pegar pipoca e sujar a sala toda e derramar suco no colchão assistindo um filme. Entendeu? Então essa música me emociona porque a gente precisa valorizar o tempo que a gente tem agora, que é o único tempo que existe. O passado já foi, o futuro não existe, a gente só tem agora. E é por isso que aquela música me emociona tanto, né? Mas a gente precisa valorizar a família, cuidar deles e aproveitar o tempo com eles. Criar memórias. Criar memórias. Para que quando a gente chegar no futuro, a gente diz assim, que tempo bom. E eu aproveitei bem. Entende? E a essência do sermão? A essência do sermão de hoje foi assim, olha, nós precisamos investir na espiritualidade da família. Veja, todas as outras coisas são muito importantes. Às vezes as pessoas me ouvem e dizem assim, pastor, você está dizendo que a gente não tem que trabalhar para ter dinheiro na família? Não estou dizendo isso. Você está dizendo que a gente não tem que se divertir, ir para um parque e tal? Não estou dizendo isso. Eu só estou dizendo, e a essência do sermão de hoje é que essas coisas, a busca do dinheiro, a busca da diversão, do status, tudo isso precisa ser secundário. O essencial é a espiritualidade na família. Por quê? Porque a espiritualidade, dela decorrem saudavelmente essas outras coisas. Por exemplo, uma família que se cerca espiritualmente, uma família que é forte espiritualmente, ela vai lidar direito com o trabalho, vai lidar corretamente com o trabalho. O pai vai saber que talvez ele não consiga ganhar dinheiro para dar uma mansão para os filhos, para a esposa. Mas espiritualmente, com discernimento espiritual, ele vai saber que o que ele conquistou não é uma mansão, mas é uma casa que dá segurança e dentro da qual mora uma família feliz. Entende? Pode ser que a mãe disse assim, puxa, eu queria tanto ter um carro de luxo e tal, um carro que tem isso, tem aquilo, mas com discernimento espiritual ela vai perceber que no Fusquinha 68 uma família feliz é feliz, entende? Então, para mim a essência é busque espiritualidade, espiritualize sua família, faça o culto familiar, mostre para os filhos como isso é importante. E as outras coisas virão a reboque e da maneira certa. Eu acho que esse é o essencial.
Amém. 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 Nós agradecemos imensamente a participação de vocês. E pastor, pode fazer a nossa oração então? Para Sim, encerrarmos? Vamos orar. Senhor Deus, obrigado, Pai, por esse momento. Obrigado por essa conversa. Eu te peço, Senhor Deus, que ao assistir essa conversa, muitas pessoas possam entender o propósito de Deus para a família e possam buscar esse propósito cada vez mais, Senhor Deus. Cuida das nossas famílias, em nome de Jesus. Amém. 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 Amém.